E aí, minha galera, ei, já seis, que beleza, ó, tamo aí, hein? E hoje nós temos um convidado muito especial, um gênio brasileiro, grande nome da ficção do final do século XIX, na segunda metade do século XIX, até a virada do século, né? Ele falece em 1908, Machado de Assis, né? O afro mais esperto, né? Mais genial da literatura brasileira. Tivemos muitos outros, mas ele é mito. Olha aí, o realismo, Machado de Assis. Que boa conversa, né? E então, nós temos aqui um grande momento, um grande encontro, né? O realismo de Machado de Assis. De fato, teve uma fase primeira, né? Em que ele ainda está indo um pouco, né, contaminado de romantismo, né? Mas aí depois de um certo tempo, a partir de 1881, agora aí, ó, genial, né? Então nós temos o Machado de Assis dos grandes romances, dos maravilhosos contos, né? É o grande autor que documentou o Brasil do Segundo Império, o Segundo Reinado, se quiser, né? E os primeiros anos da Primeira República. Né? Um autor que tornou-se um dos autores mais lidos, né? E nos últimos 50 anos, muito traduzido, né? E muito estudado em outros idiomas. Né? Então, nós vamos conversar, e tem aí uma conversa boa para vocês, resolução de questões, né, para fazer em casa e tudo. A gente comenta na sala aqui, né, no nosso encontro, a gente comenta no estúdio, melhor dizendo, e a galera aí já seis vai, né, comentar depois, conversar, dar resolução de questões com os colegas professores. Tá legal? Pois vamos lá. Olha aí, literatura brasileira, o realismo, né? A partir de 1881. Em 1881, nós temos duas obras marcantes, né? Até três, no caso, se a gente quiser colocar. O Mulato, do Aloysio Azevedo, que inicia o naturalismo. Memórias Póstumas de Brás Cubas, a obra genial, né, do Machado de Assis, um romance impressionante. E um conto muito famoso dele que foi publicado em 1881, O Alienista, sobre a loucura, né? Bom, esse período ele se estende, né, até a Semana de Arte Moderna, 1922, né? E este ano muito badalada a semana, e bicentenário, porque em 1922 foi o centenário, né? Foi muito badalada também, aí 100 anos depois, então a semana durou um século, olha que coisa, né? E o contexto, muitas mudanças radicais na Europa, né? Na economia, na ciência, na filosofia, né? Em tudo, mudanças assim, o capitalismo explodiu mesmo. Né? Aí depois a segunda revolução industrial, né? E isso respingou no Rio de Janeiro. Né? E o Machado de Assis capta essas mudanças radicais da Europa, né? Que atravessaram o Atlântico, muitas ideias atravessaram o Atlântico. E Machado de Assis, genialmente, captou essas mudanças. Né? E a partir de 1881, né, quando ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, simplesmente o Machado deu uma guinada na literatura brasileira, marcou, né, profundamente. Né? E aí nós temos grandes momentos, nós temos a medicina que avançou muito, as ideias socialistas de Karl Marx, né? E aquele climão de cientificismo que marcou a Europa
na segunda metade do século XIX e que avançou até os dias atuais, né? E aí vem a origem das espécies, o evolucionismo de Charles Darwin, olha aí, isso até hoje, né, tem confusão com o criacionismo, né, com a cientologia também. Bom, mas a partir daqui era preciso uma nova linguagem. Não tinha condições mais de continuar aquela linguagem do pieguismo, do sentimentalismo, né? E então, aqui as mudanças continuam, hein? Aí, teorias filosóficas que explodem nesse período, teorias científicas e por aí vai, né? Destaca o positivismo, né? Olha aí, ó. Isso aqui foi muito forte, né? Augusto Comte, né? E na filosofia, Schopenhauer, o pessimismo na filosofia, né? O Arthur Schopenhauer. Mas aí vem um nome muito famoso, nossa, Hollywood todo tempo com ele, né? A psicanálise de Freud, né? Que mergulhou na estrutura do cérebro e foi fundo, hein? E tem um outro nome também que foi muito pesado, Nietzsche, esse filósofo morreu em 1900, né? E fez a cabeça da juventude, hein? Negando a existência divina, essas coisas. Mas teve um sujeito que andou lançando umas teorias, né, filosóficas assim, que duraram muito pouco, não tinha sustentação, né? E essa teoria ficou conhecida como determinismo, né, de Hipólito Taine, né? Aí, essa coisa dessa visão determinista, né, do mundo e sobre as pessoas, não teve muito sentido, né? De achar que a condição humana depende de 3 fatores básicos, né? Depende do meio, né? Da raça, do momento, etc. Não teve muita sustentação, mas embriagou na época, de tal maneira, né? No Brasil, Machado de Assis não olhou para isso aí. Machado de Assis mergulhou no caráter para documentar, né, a sociedade do tempo dele. Essa visão determinista ficou mais para o naturalismo de Aloysio Azevedo, né? Ele caminhou mais nesse sentido aí, embriagou o Aloysio Azevedo e outros autores da época. Mas em pouco tempo já não tinha sentido, como de fato, quando a gente leu o Cortiço, a visão determinista dele não tem sentido. Mas o romance sobrevive por conta da denúncia social, a marginalização, né? As condições ruins, né? Dos menos favorecidos. Isso aí sobreviveu. Mas essa coisa de dizer que o homem é produto do meio, essas coisas, não tem fundamento. Vamos? E aí, vamos conhecer um pouquinho do estilo, né, características, temas, né, do grande escritor brasileiro do século XIX, né, do realismo, né. E aqui essa interdisciplinaridade, né, com o vagão de terceira classe, de Daumier. Né. Essa terceira classe tem de tudo, né. Gente voltando para casa, sacrifício, as senhoras, tristeza, né? Coisa terrível. Final do século XIX, eita, industrialização avançando, mão de obra de sacrifício, né? O realismo é a literatura da linguagem marcada de objetividade. Esse é o foco. Um mundo dominado pelo materialismo. Então, é documental.
porque o escritor ele tenta estabelecer com a linguagem, né, uma relação de verossimilhança, né, com a realidade, evidentemente. E temas contemporâneos, olha aí, do momento. O realismo ele trabalha com o caráter. Né? É tanto que Machado de Assis aprofundou muito isso aí. Né? O psicologismo de Machado de Assis, genial. Né? E daí o leitor acha que a narrativa é lenta. Nada disso, é só aparência. O leitor estava acostumado com a narrativa romântica, que é uma narrativa de ação, né? Aí é diferente. Né? Mas não é bem assim. A análise psicológica, ela acompanha os movimentos da personagem. Então é só a aparência, a gente achar que é muito monótono, nada disso. Né? Não é por aí. Quais as intenções do escritor realista? Quais? Inclui-se também, nesse caso, o escritor naturalista. Né? Então, a intenção é muito clara. Atingir, atacar, né? O clero. Isso aí foi terrível. Né? Estou lembrado das aulas do Essa de Queiroz, né? Do Antero de Quental, né? Eles atacando o clero, aquela coisa toda, né? Em Portugal. E atacando aquela burguesia que especula, né? Aquela burguesia parasita. Né? É isso. Porque eles manipulavam, alienavam, a questão da censura. Né? E um dos temas mais terríveis que eles atacavam era o adultério. Né? Aí, aquela coisa das relações de aparências. Né? A questão do interesse financeiro também, muito forte. Né? No Machado de Assis, uma das grandes personagens dele é o dinheiro. Pode observar, no Memórias Póstumas, no Quincas Borba, nossa, o Quincas Borba é o melhor romance que mostra essa questão do interesse financeiro. Né? É terrível. Né? E aí vem a questão da mudança da linguagem. Né? Aquela linguagem do romantismo, marcada de pieguismo, sentimentalismo, chororô, né? Coração e tal, aqui é diferente. O escritor realista, ele tem mais objetividade, né? Mais concisão, né? Ele é mais contido, radicalmente contido. E usa uma linguagem clássica, às vezes até determinados momentos com expressões eruditas. Né? O Machado precisa ser bem atualizado para a juventude ler a obra dele. Né? E tem muita coisa que precisa de atualização. Né? Mas está aí. A galera EJA 6 aí, dá uma olhadinha com cuidado nessas características, estilo, temas. Né? O grande tema desse período era o adultério principal. Né? Mas vem aquela questão da aparência, interesse financeiro, por aí. Né? Então, nós precisamos dominar bem esse slide, né? Porque nós vamos necessitar para explicar certas coisas que virão, textos principalmente. Né? Está aqui nosso convidado de hoje, né? O afrodescendente, né? Carioca, né? Machado de Assis. Origem humilde, né? E tudo, né? Mas genial, né? Seus 14 anos mais ou menos, ele já está trabalhando no campo, né, das letras. Né?
né, já trabalhando na imprensa nacional, né? E aí começa como ali nas coisas, de repente revisou, aí vai indo, autodidata, genial, né? Disciplinado, e vai avolumando conhecimento, né? Vai aprendendo idioma. Olha as duas datas, você vê como ele viveu bem e aproveitou bem o tempo dele. 1839, 1908. Olha aí, né? Que ótimo, que bom. Aí você vê o Machado de Assis, né, com seu piscinê, um pouco de barba para disfarçar problemas, né, na garganta, essas coisas. Ele era muito doente. E aqui tem uma coisa curiosa aqui para a gente abrir os estudos de Machado de Assis, né? Aqui a sigla CDA, né? Carlos Drummond de Andrade, o gênio, né, da poesia brasileira em todos os tempos, e que o Drummond escreve um longo, né, poema homenageando Machado de Assis, né? E ele chama o Machado de Assis de bruxo, né, no sentido de criador, né? E aí está, há um bruxo com amor. Imagine de um bruxo para outro, né? Que o Drummond, sinceramente, é o bruxo da poesia. Então, há um bruxo com amor. Nesse poema, que tem que dar um corte, porque é longo, né? O Drummond coloca a percepção dele, né, do grande escritor carioca, do homem e do artista, evidentemente, e vai enxertando detalhes da vida e da obra. Então, o leitor precisa ter um conhecimento razoável, né, do Machado de Assis para poder compreender o que o Drummond enxertou no poema, né? Eu trouxe aí alguns momentos, né? Em certa casa da rua Cosme Velho, né? O Machado morou no Cosme Velho. E o Cosme Velho é muito citado na obra dele, né? Que se abre no vazio, porque não existe mais a casa, né? Só temos fotos, né? Casa tão lindinha, tão bonita, né? Aí não tem mais sentido, está no centro do Rio de Janeiro, não existe mais, né? Venho visitar-te e me recebes na sala trastejada com simplicidade. Ele cria uma situação de visitar o Machado, né? E então o Machado vai recebê-lo, né? Na sala trastejada com simplicidade, onde pensamentos idos e vividos. Opa, isso aí é um verso belíssimo do Machado de Assis, né? Perde o amarelo, de novo interrogando o céu e a noite. Outros leram da vida um capítulo. Tu leste o livro inteiro. Oh, homenagem linda, nossa. Olha o que é que o Drummond diz. Está dizendo que os outros escritores leram da vida, né, um capítulo, né? Mas o Machado não. Leu o livro inteiro. Impressionante essa metáfora, né? Para falar desse gênio brasileiro, bonito, né? Perfeito. E tem mais. Aqui, né? De menino, de homem comum a mito nacional. Está aí. Nasceu no Morro do Livramento, em 39. Rio de Janeiro é o grande cenário da obra dele, né? Menino pobre, tímido, de saúde muito frágil, né? Míope, epilético, estéril, gago, asmático, mulato. Mas que negócio mais doido, não é?
Olha que coisa mais curiosa. Né? Esse menino pobre, tímido, saúde muito frágil, miopia, epilepsia, estéril, gago, asmático. Mas o que incomodou muito Machado de Assis foi exatamente a questão de ser mulato. E, de qualquer maneira, havia o preconceito, né, silencioso. De algumas pessoas, evidentemente. Né? Alguns babacas da época. Né? Mas aí você tem alguns itens, né? Ao contrário do que a gente imagina do escritor. Né? Não teve filhos, isso ele coloca dentro da obra dele constantemente. Né? Tinha muitos ataques epiléticos, a miopia, a asma, meu pai do céu. E tornou-se uma pessoa muito, né, retraída, muito discreta. Né? Não é assim que as pessoas iam ver o Machado de Assis, num ataque epilético, né? Nem pensar. Em 1854, né, ele publica o primeiro poema dele, né? De 39 para 54, bem jovem, né? E então, seus 15 aninhos aí. Em 64 ele publica o primeiro livro dele de poesia, Crisálidas, né? Bonito o título. E em 69 ele está casado com Dona Carolina, uma senhora portuguesa, né? Muito bela, um pouquinho mais velha do que ele, né? Eles se amaram muito, foram maravilhosos. Só não foi completo. Ele é estéril, tá vendo, né? Mas olha o elogio que ele faz para ela, né? Carolina, tu pertences ao pequeno número de mulheres que ainda sabem amar, sentir e pensar. Que maravilha, não é? Olha aí, já 6, isso aqui é demais, hein? Aqui um pouco, né, do perfil, né, do escritor. Né? Características, o estilo, né? Primeiro, Machado de Assis nessa fase, desculpa aí, nessa fase realista dele, né? Ele é assim, muito contido, né? Por isso que ele é um pouco anti-narrativo. Né? E usa muita ironia. Xiii, como usa. Hein? E aprofunda o psicologismo, se mostra um pouco pessimista, né? Chamado niilismo. Isso é curioso, quer ver? Acompanhe aí. E aqui eu tenho 3 palavras que eu destaquei, né? Basta você ler um conto do Machado de Assis, você percebe essa preocupação dele aqui, ó. Ele é um perfeccionista, riquíssimo de intertextualidades. Toda hora o leitor tem que correr. Fontes que ele vai mandando o leitor. Hein? E um detalhe curioso, o diálogo que ele faz com o leitor, né, dentro da obra, ele vai gerando um discurso metalinguístico. Veja vocês, principalmente em relação ao modo de dizer as coisas, né? E dialogar com o leitor, ele joga duro com o leitor. Né? Mas ele vai fundo na condição humana, né? Os grandes temas da condição humana, né? E vai documentando a sociedade. Claro, com duras críticas à classe média, né?
a questão do parasitismo, né, em relação aos bens públicos e privados, né? O parasitismo social, o parasitismo econômico, né, e político das elites brasileiras, mas aí ele é muito atualizado, hein? Tá vendo aí? Olha como ele é atualizado, né? Mas o mais intrigante e a grande novidade é o diálogo que ele mantém com o leitor. Olha, se você não gostou desta página, você pula a página e vai indo, né? Ele é muito interessante com isso aí. Ele cria-se um narrador muito perigoso, muito curioso, né? É uma coisa muito interessante. Tem momentos assim que ele vai mostrando, né, vai desmascarando, né, essas elites, né, essa questão social e econômica. Né. Galera, olha aqui. A segunda fase, que é a primeira fase, é Ressurreição, Helena, a Mão e a Luva e tal. São romances ainda, sabe, marcados pelo romantismo. Aí nesta segunda fase aqui o bicho pega. São os romances a partir de 1881. São os grandes momentos da literatura brasileira, né? E ocidental. Os romances realistas, né? Chamado salto qualitativo. E a gente chama também o romance problemático, né? Porque ele vai analisar o caráter. Hein? Vocês estão lembrados do que ele anuncia logo no início, na dedicatória do Memórias Póstumas? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Ah, nossa! Que loucura, né? Aí vem o Quincas Borba e vem o Dom Casmurro em 1900, onde está a personagem mais polêmica da literatura brasileira, né? A Capitu. Né? Aí vem um romance político, que é Esaú e Jacó. E o Memorial de Aires, um diário, né? Uma coisa muito profunda. Então, vale a pena ler. Né? Escolha pelo menos 2, né? Dessa segunda fase. E olha as características dessa segunda fase. Dá uma olhadinha, né, para você ver a profundidade, né, onde ele faz análise crítica, né, dos valores sociais, a questão econômica, política, o clero, né, a questão racial, que é muito forte dentro da obra dele, e muito sutil. Né. Aquela ironia, descrença e tal, né? E o refinamento da construção da narrativa. Né? Isso ele é genial. Então, essas características da segunda fase são num nível muito elevado. Ele ataca o clero, joga duro, né? Contra o preconceito, né? Os parasitas das elites, parasitas do Estado, do dinheiro público, super atualizado. Né? Vamos ver? Aí, né? Aí está. Né? Profundo. Né? Vamos centralizar aqui no o ficcionista. Então, a gente vai focar nos romances e nos contos. É ficção, lógico, são os elementos da ficção. Né? Gêneros textuais da ficção. É um escritor profundo, né? Introspectivo e universal. E aí ele vai documentar tudo. Né? Documentar. E vai ironizando, jogando duro.
essa sociedade do Segundo Império. E os primeiros anos da Primeira República, hein? Vê a data do Memorários Póstumos, 1881. Ele vira o século. Aí, olha aqui. Humor, tem muito humor. A ironia e pessimismo. Interessante isso aí. E tome análise, né? Com personagens complexas, complicadas, né? Com o tema do adultério, que é o tema número 1. Né? Hipocrisia, ingratidão, nossa! São aquelas coisas mesmo da condição humana, né? Na verdade, no Machado de Assis, galera, aí já vocês dá uma olhadinha no último item. Olha como é curioso. É o humano que se esconde por fora e revela-se por dentro. Mas que coisa, não é? É a aparência em choque com a dissimulação. Minha nossa. É o humano que se esconde por fora e revela-se por dentro. Análise psicológica. Né? Ele vai analisando o caráter. Perfeito. Maravilhoso. Veja vocês. Dá uma olhadinha com muito cuidado com o Machado de Assis. Próximo ano é nem com vocês, hein? Bom, ele cria os narradores do Machado de Assis, são narradores perigosos, né? E vão interferindo, fazendo comentários, né, discretos, mas muito fortes. Então, o narrador ele não se confunde, né? O eu do narrador não é o eu do escritor. Cuidado. Né? Veja essa diferença aí. Hein? E aí, dê uma olhadinha, se você tiver um livro do Machado de Assis em casa, eu recomendo aí esse trabalho para casa. Né? Dá uma olhadinha no narrador do livro que você tem em casa do Machado de Assis. Pode ser de conto ou romance. Né? E observe esse detalhe do diálogo, né, que ele faz com o leitor. Dá uma olhadinha como o narrador interfere, né, fazendo diálogos, né, comentários. Está valendo esse dever de casa, hein? Dever para casa, para você conversar depois com o nosso colega professor. Né? Basta pegar um texto, pegue alguns parágrafos, ou um capítulo, ou um conto, né? E pronto, está bem aí um fragmento do conto A Cartomante. Olha o início aqui. Hamlet observa a Horácio que há mais coisa no céu e na terra do que sonha, né, a nossa filosofia. Pegou você? Quem é o Hamlet? Quem é o Horácio? Era a mesma explicação que dava a bela Rita, bonita, ao moço Camilo. Mas o Camilo, sim, porque ela foi consultar uma cartomante, ela tem um caso com o Camilo, mas ela é mulher do Vilela. E ela precisa de suavizar, que não está cometendo delito, né? Que vai dar tudo certo, né? Que não vai haver, assim, interdição, né? Nesse caso dela com o Camilo, né? Hamlet, de Shakespeare, olha aí. Conversa com Horácio e diz, olha, Horácio, você tá por fora. Há muito mais coisa entre o céu e a terra do que possa, né? Do que sonha a nossa filosofia. Que frase, né? A cartomante. Ora, bem aqui se chama intertextualidade, ó.
Ele está mandando o leitor para fazer uma visitinha lá, né, na tragédia de Shakespeare, Hamlet. Aí o leitor tem que se virar, né? É uma coisa muito interessante, muito curiosa, né? Tem mais. O Brás Cubas. Quem é o Brás Cubas? Esse sujeito perigoso, né? Safado, malandro, né? Hedonista, né? Fez de tudo. Né? O narrador irônico demais. O eu do narrador é muito irônico. E ele vai inviabilizando todas as mulheres que passam pelo Brás Cubas. Né? Primeiro que o Brás Cubas não tem apegos morais, muito menos sociais. Né? Esse é um problema sério. Né? Esse sujeito tentou de tudo e nada realizou. Formou-se em direito, daquele jeito, sabe? Não teve uma conquista profissional, porque ele não sabia de nada, mesmo que ele comprou o diploma, né? Classe média alta e tal, né? E aí nasce a memória dele depois de morto, que é para não ter nenhum problema. Não daria explicação para ninguém. Mas qual foi o destino dele? Haha! A solidão é o castigo dele. Por tudo que ele praticou contra as mulheres, principalmente. Humilhou, ofendeu, achou que todas eram indignas dele. No final, a solidão. Tá brincando, né? Tem mais. A Marcela, promíscua, foi amante dele pelo dinheiro, né? Não amava um só, claro. Finge e é dissimulado. Essa Marcela é um perigo. A Virgília é um pouco mais perigosa, porque é intelectual, né? A gente percebe que o Brás Cubas se amarrou nela, né? Mas ela é muito esperta, né? Preferiu ficar com o Lobo Neves, né? Ela dá título para ela, ele era um político famoso. E quem é o Brás Cubas? Bom, até agora não mostrou muita coisa, né? Mas ela foi o grande amor dele, mas inviável. Eugênia, 16 anos. Ai, mas ela é linda, né? É bonita, mas é coxa. Ih, tá aí o problema. Ironia e sarcasmo, né? Eugênia significa bem-nascida. Só que na malandragem ela foi feita numa moita. Olha aí. Nhaloló, perfeita para ele. Né? Mas, de repente, morre de febre amarela. Ou seja, ele não ficou com ninguém. Ele não merecia nenhuma delas. Né? Mas eu deixo uma atividade para casa, além das que eu já recomendei. Galera, EJA 6, ó. Você tem aí uma questão de número 1, você tem o texto, né? O finalzinho do romance Memórias Póstumas. De modo que você vai ler esse finalzinho, né? O eu do narrador, né? Coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Incrível, né? E aí tem uma questão para você comentar com o colega professor, certo? Que bom. Aí tem outro texto, né? Para a questão número 2, sobre a Capitu, né? Aqui do Dom Casmurro. A Capitu, ela é polêmica, hein? Perigosa, olhos de ressaca. Olha que coisa, né? Ressaca do mar, né? As ondas que arrasta. Ei! Perigosa, hein? Você vai fazer um comentário e vai para a questão, conversa com o professor, né? E verifique, né, a melhor resposta
e comente com o colega professor. Vou voltar ao texto bem aqui para mostrar uma coisa para vocês. Ó, aqui. Né? É o Brás Cubas, o eu narrador do Brás Cubas. E não se confunde com o eu do autor. Né? No caso, o Machado de Assis. O Brás Cubas é quem narra o romance. Está lembrado que eu pedi para vocês, se você tiver um texto do Machado de Assis em casa, dá uma olhadinha nessa questão do eu, do narrador. Ele diz assim, este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, que ele queria criar um remédio para ficar milionário, sabe? Não aconteceu. Não fui ministro, olha aí. Não fui califa, imagine o que era que ele queria ser. Califa, né? Nadinha, né? Não conheci o casamento, mas também paciência, né? Verdade é que aí vem a ironia do Machado de Assis contra a elite, né? Sugadora. Né? A verdade é que, ao lado dessas faltas, olha o que esse sujeito coube-me a boa fortuna. Fortuna em sentido duplo. Dinheiro, né, fortuna, e também destino. Né? Coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas que pancada, né? Você está entendendo que ele herdou, ele tinha condições financeiras excelentes e nunca trabalhou. Entendeu o lance? Vê como é atualizado, né? Muita gente se serve do dinheiro público, ficam milionários, aí para que trabalhar? Não vai ganhar o pão com o suor. O recado é esse aí. É o chamado parasitismo, né? Social, financeiro e tudo, né? Então é uma ironia, uma crítica que ele faz à classe, né? Algumas classes por aí, hein? Vou voltar para mostrar aqui, ó. Ó, você volta, dá uma olhadinha aqui, ó. Você tem vários textos aí. 3 textos. Observe o eu do narrador, não é o eu do escritor. Tudo bem? Eu vou lá para frente. Você tem aqui, neste texto, e tem aqui, neste texto do Dom Casmurro. Né? Então, dê uma olhadinha, analise as questões, né? E comente, né? Essas questões, leve a resposta, comente com o colega professor, né? E você vai conhecer um pouquinho mais o modo de narrar do gênio brasileiro, Machado de Assis. E então, tá aqui a questão, olha aí. Isso é ótimo. O olhar da protagonista, porque o olhar dela é um olhar perigoso, hein? Ressaca. Né? Aquele olhar, sabe bem, né? Parece que está puxando, né? Então é a Capitu. Tem aí as metáforas para ela. Galera, olha, até o próximo encontro. Valeu, tudo de bom.